Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Paulo Raimundo, é secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Esta entrevista surge a propósito do arranque oficial da campanha das autárquicas de 12 de outubro. Há uns meses o Paulo Raimundo dizia que sobre estas eleições que quem não está preocupado está distraído. A probabilidade de a CDU, a coligação em que o PSCP está integrado, vir a perder câmaras de novo é grande. Já me dirá se sim ou não, tendo em conta os resultados das legislativas em alguns conselhos liderados pela coligação. É assim ou não é tanto assim? Olha, agradeço esta oportunidade. Quer dizer, não há nenhum momento da história em que os resultados das legislativas tenham-se traduzido em resultados nas autárquicas. Porque se fosse assim, a CDU nunca teria ganho ou praticamente nenhum dos conselhos. O que é que a história das autárquicas nos demonstra? Demonstra que as pessoas contam, os candidatos contam, e conta também o trabalho e a obra feita. E é por isso que nós temos uma experiência onde, em particular nas autárquicas, onde há muita gente, até de diferentes partidos, e até pessoas que votaram nas legislativas anteriores, não necessariamente nestas só, mas em outras, e que nas autárquicas votam em nós, votam na CDU porque conhecem, e quem conhece confia. E diria que em todas as campanhas, em todas as autárquicas, nós temos sempre que duplicar, triplicar os resultados que temos nas legislativas, sempre foi assim. E vai ser assim também. Mas a história mostra, usando as suas palavras, que nas legislativas o PCP muitas vezes sobe e depois desce, e depois sobe e depois desce, enquanto a linha das autárquicas tem estado sempre a cair. Não é isso. Desculpe, não quero pôr em causa a sua afirmação, mas ela não corresponde à realidade. Sabe que eu ainda sou do tempo, parece que sou muito, não interessa. Ainda sou do tempo em que o meu camarada Jerónimo de Sousa teve que ir, no bom sentido, de Lisboa, na noite eleitoral, a Alpiarça para festejar a reconquista de Alpiarça. Mas eu digo o número de câmaras. Sim. Foi exatamente numa noite em que nós recuperámos um conjunto de câmaras muito significativas. Olha, a Câmara de Alpiarça, a Câmara de Silves e outras nessa noite. E, portanto, isso não tem essa... A história não é assim, não é feita sempre nem de quedas, nem feita de subidas sempre a subir. E, portanto, estamos muito empenhados, estamos muito confiantes nesta batalha. A partir do quê, se me permitem? A partir da obra feita, do trabalho realizado, da forma como trabalhamos, do projeto que temos. E da ligação às pessoas. Sim, mas há muitas câmaras em que o PCP, CDU, tem um limite de mandatos. Das 19 há 11 que têm limite de mandato e que saem, e essas câmaras, é certo que está confiante que é possível renovar o mandato da CDU? Claro, nós temos esta vantagem de equipas de gente ligada à vida, ligada à realidade social. E fazer social. O pleno dessas 11 câmaras? Ligada à realidade social, com gente, até com candidatos muito diversos, muito diferentes. Membros do PCP, naturalmente, membros do Partido Ecologista aos Verdes, mas também muitos independentes, até alguns, como disse há pouco, foram apoiantes, até votantes de outros partidos e que agora estão na CDU em várias listas. E estamos muito confiantes porque apresentamos nas 19 autarquias onde temos maioria gente reconhecida, em alguns casos gente que regressa às suas terras, deixem passar a expressão, para um novo combate político, e temos todas as condições, não só para manter as 19 autarquias que gerimos, e queremos crescer, naturalmente queremos crescer, temos a ambição de crescer. A candidatar autarcas que atingiram o limite de mandatos num concelho e candidatar no outro concelho não é batota? Não é batota, são quadros experientes do qual não se pode desperdiçar essa experiência acumulada. Vou dar um exemplo concreto. O meu camarada Vítor Proença é atualmente Presidente da Câmara Municipal de Alcácer. Atingiu o limite de mandatos em Alcácer. Ele foi anteriormente vereador e depois Presidente da Câmara de Santiago do Cacém. Então vamos desperdiçar um homem com uma experiência acumulada, com conhecimento do terreno, vai-se desperdiçar essa oportunidade? Não se vai desperdiçar. Ele é cabeça de lista a Santiago do Cacém. Aliás, já agora, se me permitem, numa situação muito particular, em que o PS e o PSD não concorrem
atrás de uma suposta lista de cidadãos eleitores. É uma situação inédita, não é? Não é inédito, não é novo. É inédito nestas eleições, é inédita, mas não é novo. Já tivemos coisas destas anteriormente. E nós não podemos desperdiçar essa experiência acumulada e esse conhecimento. E, portanto, isso não é batota, é uma vantagem. Mas mais valia não haver limitação de mandatos, então. Sabe que nós nunca acompanhamos essa lei e, portanto, estou muito à vontade com isso. O PCP perdeu nas últimas autárquicas, peço desculpa, alguns bastiões, como Montemor, Mora, a Moita. Alguma destas câmaras acha que é recuperável para a CDU? Todas. Eu acho que vou dar um exemplo concreto. No caso da Moita, que é a terra onde vivo agora... Isso é um desejo, não é? Não, sim, mas isto é um desejo baseado em factos. Era uma força que tem 31% de votos, apesar de ter perdido, é verdade, a Câmara, mas que tem 31% de votos, não pode abdicar desse objetivo. Não pode abdicar, pelo contrário. Tem que pegar nesse património e ir ao combate. É isso que estamos a fazer. No caso da Moita, no caso de Montemor, no caso de Mora, naqueles que indicou. E estamos muito confiantes nessas batalhas todas. Eu diria assim, não há nenhumas eleições autárquicas, têm muitas particularidades, como sabemos, onde, seja qual for o partido, não tenha vitórias e não tenha derrotas. Aconteceu com todas. Se formos ver o historial das eleições, há uns que ganham mais, outros ganham menos, mas há sempre quem perca umas e ganha outras. E isto vai acontecer também nestas eleições autárquicas, em todo o processo. Sim, Almada já é mais difícil. Não sei, é claro. O ponto de partida não é exatamente aquele da Moita, mas eu queria sublinhar que, apesar de, por incrível que pareça, no caso de Almada, apesar do PS ter reforçado a sua votação em Almada nas últimas eleições, a CDU também subiu. Houve um fenómeno, diria, em que o PSD praticamente desaparece, em que há outras forças que praticamente desaparecem, e essa conjugação de desaparecimentos fez com que o PS tivesse crescido e que a CDU, mesmo crescendo, não conseguiu atingir esse objetivo. O quadro hoje é diferente e estamos empenhados, e eu já estive 2 vezes em Almada e queria, se me permite, diria que há razões para ter confiança. Nós não abandonamos batalha nenhuma. Numas eleições que são 308 batalhas eleitorais, muito diferentes umas das outras, e eu também, se me permite, assim a talho de foice, queria sublinhar aqui uma ideia que eu acho que tem valor, que é a CDU é a única força política que concorre a todos os municípios, câmaras e assembleias municipais em Portugal continental e na Madeira. Não conseguimos fazer o pleno nos Açores, mas no que diz respeito à Madeira e Portugal continental, é a única força que concorre a todos os órgãos. Ora, isto representa uma implantação no terreno de grande dimensão. 35 mil candidatos, 12 mil candidatos independentes nas nossas listas. Olha, fica o desafio. Qualquer outra força, daquelas que andam para aí afirmar que são as forças da unidade, que venha demonstrar se tem, quantos independentes têm nas suas listas, e comparem com as da CDU. E se quisermos ver o número de mulheres, a mesma coisa. Que comentário lhe merece o apoio do PSD à candidatura de Maria das Dores Meira, a antiga autarca estrela da CDU em Setúbal? É um duro golpe? Não sei qual é o PSD que está a referir, se é o PSD nacional, se é o PSD local. É o PSD nacional. Então, acho que o PSD nacional vai ter que explicar ao PSD local as razões pela qual decidiu tomar essa iniciativa. Mas ficou surpreendido quando... Não, sinceramente não. Porquê? Diria, só houve uma coisa que me surpreendeu, vou-vos dizer com toda a sinceridade. Foi a forma como o PSD nacional ultrapassou o PSD local. A estrutura. De resto... Mas em relação a Maria das Dores Meira, surpreende-o? Fez uma opção e vai ter que assumir a responsabilidade da opção que fez. Não tenho mais nenhum comentário a fazer. Como é que uma pessoa passa da CDU para o PSD? Não é inédito. Temos não outros é? casos. Não é. Eu diria assim, infelizmente, não é inédito. Outros candidatos da CDU Não, já candidato não estou a ver, mas estou a ver pessoas em concreto que fizeram esse percurso e, portanto, e que deram no que deram e deram no que dão hoje. E, portanto, não... Mas certamente não levarão a mal que sobre essa matéria não direi mais nada. Essa é uma responsabilidade do PSD hoje. Mas, a ter em conta as sondagens que já existem sobre Setúbal, pode ser uma candidatura... As conhecidas hoje. Não, as que foram depositadas na ERC e noticiadas. Pode ser uma candidatura ganhadora, ou seja, as pessoas reconhecem valor na pessoa da ex-autarca. Mas eu não ponho em causa que é uma candidatura... Mesmo mudando de partido, não é? Mas eu não ponho em causa que é uma candidatura que está para disputar. Isso não está em causa. Da mesma forma como nós estamos para disputar.
Seria e as humilhante pessoas... perder, a CDU aqui perder, não há de que tem agora a não, Câmara perder sabe o que é, para sabe esta o que é humilhante? candidata? Sabe o que é humilhante? É nós fazermos, nesta altura é muito propício isso, é as pessoas, candidatos vários, andarem com sacos cheios de promessas nesta altura e depois não cumprirem nenhum dos compromissos que assumem. Isso é que é humilhante. Ora, se há coisa que nós não temos em Setúbal é isso. Olha, nós, na gestão em Setúbal, a autárquica, nós recuperamos para a gestão pública a água. Foi neste mandato recuperamos essa. Nós, na gestão deste ano, deste mandato da Câmara Municipal de Setúbal, foi o mandato onde realizámos mais obra e projetámos mais obra para o futuro. E nós, neste mandato da gestão autárquica da CDU em Setúbal, foi o mandato em que foi possível reverter uma medida tomada de forma precipitada e muito injusta, que foi uma coisa que se chama parquímetros na cidade de Setúbal. Portanto, foi esta gestão, não foi outra. E, portanto, nós estamos muito confiantes. Obra feita, trabalho feito, portanto é que nós andamos na campanha com entusiasmo e de cabeça erguida nas ruas de Setúbal, assim como nas ruas em todo lado. E perder câmaras para o Chega é a humilhação suprema para o Partido Comunista Português? Olha, eu não vou fugir à pergunta, não vou fugir, eu vou responder, mas há uma coisa que eu queria deixar claro, e aproveitando aqui os microfones e a redação, que é, essa coisa que eu não vou fazer não tenho feito e não vou fazer daqui para a frente, é contribuir para alimentar a mentira, a demagogia, a hipocrisia e o ódio. E, portanto, como essa força que referiu tem tido tanto espaço público, eu, cá da minha parte, tudo o que seja possível evitar para contribuir, para lhe dar mais espaço, assim o farei. E, portanto, não estou a ver nenhuma autarquia onde essa força esteja a disputar com a CDU a presidência da Câmara. Nem no Alentejo? Qual no Alentejo? Qual? Eu acho que essa é um mito urbano que se foi criando em torno da implantação dessa força no Alentejo à custa da CDU. Portanto, se houver um exemplo concreto que nós possamos aqui debater, muito bem. Senão, em Évora, por exemplo? Em Évora, o nosso grande opositor, e que fez tudo para boicotar o trabalho da CDU, é o Partido Socialista. Mas nas legislativas houve um crescimento do Partido Chega no Alentejo, que são os concelhos onde a CDU tem mais implantação. Onde? Estou a dizer, houve um crescimento do Chega em todo o país. Todo o país, exatamente. E no Alentejo, que é onde o PC, muitas vezes, ou é a primeira ou a segunda força mais votada em legislativas, também houve. Portanto, houve, e o Paulo Raimundo já teve a ocasião de percorrer o país, ir a esses concelhos e falar com os seus apoiantes e com pessoas que vivem nesses concelhos, e houve uma reflexão feita pelo Comitê Central na sequência das eleições legislativas. Portanto, o que é que acha que contribuiu para que nesses sítios em que conhece bem esse eleitorado, o discurso do Chega tenha pegado? Olha, eu como lhe disse, eu não vou contribuir para alimentar esse mito em torno do Chega. Sinceramente não vou. Mas há uma coisa que eu vos queria dizer, partilhar. É que o Chega, um caso concreto, o Chega subiu 9.000 votos no distrito de Beja. Já tinha sido a segunda força política, não nas últimas, mas nas penúltimas eleições legislativas. O Chega subiu 9.000 votos no distrito de Beja. E a CDU desceu 900. Pronto, eu acho que a matemática, os números revelam que há um crescimento exponencial dessa força e que esse crescimento exponencial não é à custa dos 900 votos que a CDU perdeu. E bem precisávamos deles, porque nós com esse resultado e numa regulação de forças diferente, teríamos eleito o Bernardino Soares, que era cabeça de lista nas legislativas do distrito de Beja. E, portanto, o país teria ficado melhor, Beja teria ficado melhor, mas não desistimos desse combate. O Partido Socialista, na semana passada, proibiu no seu compromisso autárquico os seus autarcas de fazerem acordos com o Chega no pós-eleições. Acha que a dada altura alguns autarcas socialistas podem acabar colados ao Chega para garantir maiorias nas câmaras? Olha, isso não é isso que me tira ao sono. O que me tira ao sono é quais são as práticas e quais são as opções políticas de cada eleito e de cada força em frente, ou seja, quando assume a presidência e a gestão autárquica. Isso é que me preocupa. Porque o que é que vale, diria assim, desculpem lá dessa forma assim um bocadinho grosseira,
Mas do que é que vale fazer-se esses acordos, esses compromissos todos e impedir as coligações formais e tal, quando depois a prática, em alguns casos, está para lá, inclusive, daquilo que são as opções políticas dessa outra força. Vale lá uma coisa? Não vale nada. É só para nós nos entretermos, fica bem, um compromisso assumido, fica bem isso tudo, mas depois a prática, portanto, nós precisamos de duas coisas. Há dois caminhos a decidir, do ponto de vista autárquico. Ou nós temos uma gestão autárquica, onde há questões fundamentais, olha, a água, os resíduos, a higiene urbana, o associativismo, o desporto, a cultura. É esse o projeto para implementar, ligado às pessoas e com as pessoas. Esta é uma alternativa. E para isso há uma força que se chama Coligação Democrática Unitária. E depois há outra, que é o outro projeto das negociatas, onde tudo é negócio, é a água, é os resíduos, é entregar a empresas privadas a gestão dos jardins, é tudo. Pronto. E essa gestão é uma gestão que, infelizmente, quer o Partido Socialista, quer o PSD, quer certamente, não tenho nenhuma dúvida, essa força que mencionou, é o projeto é esse projeto dessas forças. E, portanto, também é isto que está em discussão, e é isto que está em confronto nestas eleições autárquicas, e vai ser assim, olha, vai ser assim em Évora, vai ser assim em Almada, vai ser assim. Este confronto vai ser assim em todo lado, vai ser assim em Louros, vai ser assim na Figueira da Foz, onde tive ontem, por exemplo. Mas a CDU então não vai dar nenhuma indicação aos seus eleitos para, no caso, ser preciso um voto do Chega para aprovar um orçamento ou alguma medida, não vai dar uma orientação para que isso não seja possível, para não negociarem. Mas há algum exemplo concreto onde a CDU tenha abdicado dos seus princípios, da sua forma de Estado, do seu projeto, das suas propostas? No último mandato houve casos, no Seixal, não foi? No Seixal, tanta pessoa saiu do Chega, né? Como sabemos. Né? Aliás, como saíram... Mas a CDU aceitou, pronto. Aceitou o voto favorável da Então íamos recusar um voto favorável para aprovar um orçamento quando o Partido Socialista, o tal dos compromissos contra o Chega, votava contra os nossos orçamentos. Nós fizemos a gestão do Seixal durante uns tempos sem orçamento. À custa de quem? Não foi do Chega. Foi do Partido Socialista. O tal Partido Socialista, se me permite, agora puxaram por mim, eu nem queria ir tão longe, mas o tal Partido Socialista que boicotou durante 4 anos a nossa gestão autárquica em Évora. Há muita coisa que podia ter sido feita em Évora e que não foi feita, porque o Partido Socialista boicotou. E agora vem, pronto, adiante. O Partido Socialista que boicotou a nossa gestão autárquica em Setúbal. Boicotou a nossa gestão autárquica no Seixal. E esse mesmo Partido Socialista, que diria assim, passou a passarela vermelha para a gestão de moedas aqui em Lisboa. Pronto, é isto que nós estamos a falar. E nós nisso, para o bem e para o mal, eu diria mais para o bem, há uma força que é de coerência, que é de princípios, e que não abdica nem da coerência nem dos princípios. É uma das razões pelo qual o PCP e a CDU não aceitaram integrar aquela força de esquerda ou aquela coligação de esquerda contra Carlos Moedas. Não, essa é uma das razões. Eu acho que nem vale a pena explicar muito. Eu acho que as palavras de Alexandre Leitão, a candidata do Partido Socialista, num debate televisivo, num debate que houve entre os candidatos a Lisboa, eu acho que pelas palavras dela revela isso. Quando ela diz que o Partido Socialista criou todas as condições para que Carlos Moedas pudesse governar e não se arrepende disso, que é o mesmo que dizer, o Partido Socialista permitiu que todos os orçamentos passassem, permitiu que todos os aspectos negativos, naquilo que nós entendemos, da gestão autárquica do PSD tivesse passado e não se arrepende disso. Eu acho que é revelador e acho que não tem, quer dizer, daquelas expressões, desculpem, que é pela boca morre o peixe e, portanto, está tudo dito. Quando é o próprio Partido Socialista a assumir isso, e pronto, e quem entendeu que devia integrar a lista do Partido Socialista, esse mesmo Partido Socialista permitiu que Carlos Moedas governasse como bem entendesse, terá que também tirar as suas conclusões. Mas, ao mesmo tempo, não é um desperdício o PCP não ter feito um acordo com Alexandre Leitão, que chegava a dar a vice-presidência do município caso ganhasse, porque aumentava as probabilidades de derrotarem o candidato de direita? Nós precisamos para Lisboa de uma alternativa. Não precisamos para Lisboa de uma continuidade camuflada. Temos uma alternativa. O problema então era ser Alexandre Leitão, era ser aquela candidata ou ser o PS? Não, longe de mim estar a fazer considerações pessoais. Eu apenas frisei o nome de Alexandre Leitão, pela afirmação que fez. Não ouviram da minha boca, certamente, considerações pessoais sobre a A, B ou C, porque essa não é a nossa forma de estar, nem a minha, de forma particular. A questão é as opções que o Partido Socialista tomou e continua a tomar.
E, portanto, nós não dedicamos princípios, como disse há pouco, e aquilo que se impõe em Lisboa é uma alternativa. Mas não chegaram a para negociar nós, as aqui para condições nós, dessa... Podiam negociar os objetivos dessa candidatura olha, eu acho e o que projeto comum. Eu acho que há coisas que não ser escritas e afirmadas que, para além de falta de rigor, são profundamente inoportunas. Esclareça. Não, acho que quem escreveu e quem falou e quem afirmou terá exatamente esse Mas o que é que elemento. não é verdade? Não lhe foi proposto eu diria esse assim, entendimento com a vice-presidência? eu diria assim, essa coisa que penso que é justo sublinhar é que se há alguém que não troca projeto e alternativa por lugares, é o PCP e a CDU, e portanto isso para nós isso para nós não é claro. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é quem nos está a ouvir, quem é de Lisboa, e quem nos está a ouvir, quem vai ter que votar no próximo dia 12, sabe qual é que é a melhor candidatura e a candidatura mais coerente, mais sustentada e com mais capacidade de abrir a alternativa que Lisboa precisa, que é a CDU, e em particular o nosso primeiro candidato, o João Ferreira. E, portanto, as pessoas sabem isto. E, portanto, sabem isto, têm que agir em consonância com esta... E pessoas muito diversas, muitas áreas diferentes, né? Têm que agir em consonância com esta sua vontade. O PCP, de alguma forma, ficou com trauma depois da geringonça para fazer acordos com o PS? Não, o trauma do PCP não é os acordos com o PS. O trauma do PCP é o PS... os acordos do PS com o PSD e com a política direita. Esse é que é o grande trauma do PCP. Mas em Lisboa, se tivesse... se eventualmente um orçamento municipal não tivesse sido aprovado, o mais provável era ter havido eleições intercalares e a possibilidade de uma maioria absoluta para Carlos Moedas. Olha, houve, como disse há pouco, o PS chumbou, enquanto pôde, os nossos orçamentos do Seixal. Houve um período sem orçamento. Não houve eleições intercalares. A Câmara continua a ser gerida e bem gerida. Isso aconteceu em Setúbal também. Não houve eleições intercalares. Depois, eu sei que Lisboa há sempre uma idiosincrasia centrista em que parece que comanda o país. Não comanda. Tem uma tradição de intercalares, com António Costa houve. Tem uma tradição de intercalares. Certamente que, diria, que o oportunismo político podia levar a essa solução, mas é que nem se experimentou. Está a ver? É que entendeu-se que era melhor não experimentar do que e permitir que orçamentos desastrosos para a cidade, opções desastrosas para a cidade, se implementassem. E isso é da responsabilidade do Partido Socialista. Olha, e no pós-eleições, há alguma possibilidade de a CDU e o PCP vir, de alguma maneira, a entender-se com o PS, qualquer que seja o resultado? Claro, mas isso é uma evidência, isso não há... alguma vez o PCP faltou à chamada para resolver problemas concretos? Alguma vez faltou o voto do PCP para resolver problemas concretos? Nunca. Isso connosco, aliás, é a garantia que só nós é que podemos dar. Vamos falar de orçamento do Estado, que vai ser entregue no Parlamento no final da campanha oficial das autárquicas. Uma coincidência, não é? Sim. O Paulo Raimundo já pode anunciar que o PCP vai votar contra a proposta de orçamento do Estado? Não, sabe que eu acho que quem anunciou o voto do PCP sobre essa matéria foi o Primeiro-Ministro. Quando o Primeiro-Ministro vem dizer que o orçamento será uma peça da política que está em curso e será um instrumento para acelerar essa política que está em curso, então o Sr. Primeiro-Ministro poupou umas palavras e anunciou o voto contra do PCP. Claro, se o orçamento de Estado for aquilo que o Primeiro-Ministro avançou que ia ser, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos compactuar com o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, com a situação inaceitável que está a acontecer nas urgências, com a empurrar médicos e enfermeiros para fora do Serviço Nacional de Saúde. Vamos compactuar com isto? Não vamos. Nós vamos compactuar com mais um chorrilho de benesses e de apoios aos grandes grupos económicos, como estamos a assistir hoje, relativamente ao IRC, mas vai haver no orçamento os tais benefícios fiscais que estão sempre e que nunca falham. É este. Nós vamos compactuar com um caminho que coloca o objetivo de um país como o nosso, com os problemas que o país tem, o objetivo dos 5% do PIB para a guerra. Nós podemos compactar com isto quando temos um drama da habitação para resolver, quando temos 2 milhões de pessoas na pobreza, quando temos 300 mil crianças na situação de pobreza. Ora, connosco não é possível uma coisa dessas. Não é possível. Há um excedente orçamental de 1,9% no primeiro trimestre. Em quem é que espera que seja usado este superávit? Olha, eu diria assim, eu saberia o que fazer com esse superávit.
Agora, infelizmente, eu acho que aquilo que eu achava que devia ser feito não é aquilo que vai ser feito. Porque há pouco estava a dar este exemplo do país. Nós temos um país com 2 milhões de pobres, 300 mil crianças. Um país que tem 1 milhão e 300 mil pessoas, trabalhadores, em particular os mais jovens, a viver de contratos a prazos, de falsos recibos verdes. É esta a dimensão. 2 milhões e 700 mil trabalhadores que ganham até 1.000 euros, salário bruto por mês. Urgências que não funcionam por falta de médicos. Ora, o drama da habitação, isso sim, exigia diria assim, um músculo grande do Estado, como nós propomos, no mínimo 1% do PIB para investir na habitação pública. Ora, isso é que era preciso, e 1,9 mil milhões não é bem 1%, mas aproxima-se desses valores. Ora, é para aí que é preciso investir. É aí que é preciso investir. O Governo prepara-se para apresentar um pacote de habitação, não é? Sim, o Governo apresentou um pacote de habitação que, na prática, o que é que vem dizer? Parcerias público-privadas, que é a grande saída para tudo, e pasme-se, não é? A alienação de património público. Se me permitem, porque fez a pergunta, eu só queria fazer aqui um parênteses, que é uma coisa com a qual tenho uma certa... Pronto, cada um é como cada qual, não é? Mas eu tive várias iniciativas, até da Juventude Comunista Portuguesa, na 5 de Outubro, onde era o antigo Ministério da Educação, sabemos, um edifício enormíssimo, e que há 10 anos esta parte estava à espera para ser readaptado. Para quê? Uma residência estudantil. Pronto. Ora, está na lista. Moedas travou. Está na lista do património que vai ser alienado. E vamos ver se esse património que o Estado vai alienar, se vai vendê-lo ao preço do chamado mercado, que acabou de subir agora, mais de 17%, né? A habitação subiu mais agora, mais de 17%, ou se vai vender a preço de amigo, para algum amigo. O PCP teve reuniões com o Governo por causa do orçamento, entre outros assuntos. Nessas reuniões houve algum sinal de que o Governo pudesse acolher propostas do PCP para o orçamento? Quer dizer, o Governo, na sua tática de dizer que conversou com todos e que acolheu todas, acolheu uma proposta nossa no orçamento anterior, que é a revitalização da indústria conserveira. Estamos à espera ainda que cumpra. É isto. No fundo, o que o Governo acolheu foi uma frase sobre a indústria conserveira que estamos à espera que cumpra ainda. E falaram disso agora nesta reunião? Não, isso não vale a pena falar. Então aquilo foi só um boneco. Desculpem a expressão, aquilo foi um boneco. Foi um prego, digamos. Aquilo não tinha efeito nenhum. Nem o Governo nunca na vida pensou em executar alguma coisa daquelas. Não, há uma coisa, se me permitem, nós estamos perante desculpem o Orçamento de Estado na altura em que estamos, é um circo. Para não nos entretermos, nós conversamos sobre isso, fazemos uns comentários, mas está tudo resolvido. Ou alguém acha que o Orçamento de Estado não vai passar? Com os conteúdos que tem, com aquilo que avança do ponto de vista de retrocesso no país, para muitos e de benefícios para uns poucos. E com quem? Com o PS, é isso que está a dizer? Eu sabe que eu tenho assistido com alguma perplexidade a estas cotoveladas que quer o PS vai dando ao Chega, o Chega vai dando ao PS, para ver quem é que é o favorito do Governo. Eu fico perplexo com esta dinâmica de cotoveladas entre uns e outros para ver. Portanto, alguém vai cumprir o papel que lhe está destinado. Alguém vai ter de ceder. Não é ceder. Não é ceder. Infelizmente não é ceder. Porque a cedência no mínimo levaria a algumas condicionantes, a alguns caminhos, Não é isso que vai acontecer. É mesmo vergar sobre um projeto e um caminho que não interessa ao país. Mas quem acha que vai vergar o PS ou Chega? Sabe que isso eu acho que é a disputa que servir melhor os interesses gerais, porque podemos ter um cenário onde há uns que se vergam perante o orçamento e há outros que se vergam perante outras opções que estão fora do orçamento, mas são tão ou mais graves do que essas. José Luís Carneiro desafiava aqui, neste programa, há umas semanas, desafiava o Governo a escolher em que colo é que queria ficar em relação ao orçamento do Estado. É isso que está a dizer? É que o PS pode ficar ao colo deste Governo? O PS foi feita uma afirmação que eu só responsabiliza quem a faz, não é?
Mas o PS veio dizer que uma das condições para discutir o orçamento com o Governo era que não tivesse legislação laboral no Orçamento de Estado. Ora, a legislação laboral não tem nada a ver com o Orçamento de Estado. Está fora do perímetro do Orçamento de Estado. Estamos a discutir lá agora. É agora que é preciso enfrentá-lo. Mais precariedade, mais regulação dos horários, mais tempo de trabalho, é tudo isso. Mais compressão sobre os salários, mais ataques às mães e aos pais e às crianças. É isso que está em causa. E, portanto, esta afirmação de que quem faz uma peitaça, se permitem, a exigir que a legislação laboral saia do Orçamento de Estado, quando ela nunca esteve no Orçamento de Estado, indicia que está à procura de um pretexto para, estender a passadeira ao Governo e ao seu Orçamento de Estado. Mas isso, cada um assumirá as suas responsabilidades. Portanto, de alguma maneira, não acompanha o líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, quando ele apelou, a dada altura, a um sobressalto cívico, precisamente sobre a legislação laboral. Não, acompanho, não acompanho. Não só acompanho, como animo e como lá estive presente no sábado passado numa grande ação de luta da CGTP. Mas as razões de um partido e de outro não são exatamente as mesmas. Olha, isso até admito que seja verdade, mas há uma coisa, pelo menos, vamos lá ver, agarremos-nos àquilo que é possível unir, né? E se há vontade, ainda que independentemente dos pontos de partida, se há vontade de travar esta declaração de guerra aos trabalhadores, então é preciso que venham todos para a rua. Eu estive lá, sábado passado, em Lisboa, numa grande ação da CGTP, uma grande e determinada ação da CGTP, quer em Lisboa, quer no Porto, e inclusive no Funchal, que foi muito clara na rejeição do pacote laboral, mas numa outra coisa, já agora se me permitem, que eu acho que isto é um grande alcance político, que não só rejeitou o pacote laboral, aquelas ações, como afirmou a disponibilidade de continuar esse processo de luta, das formas que todos entenderem, e afirmou aquilo que é preciso. Salários, estabilidade, mais tempo a viver. Todos os que venham para esta luta são bem-vindos. Vamos mudar de tema, vamos às eleições presidenciais. Com esta pulverização de candidatos, o PCP admite em algum caso desistir da sua candidatura a favor de outra até às eleições de 18 de janeiro? Isso não está em causa. Nós declaramos um apoio a uma candidatura de António Filipe, provas dadas, conhecedor, que diria que, como muito poucos outros, está em condições de fazer aquilo a que o Presidente da República está obrigado, quer cumprir e fazer cumprir a Constituição, e, portanto, essa é uma grande vantagem. E, portanto, quem tem quem apoia um candidato como António Filipe, com o conhecimento que tem, com até a capacidade de alargamento que tem, não pode pensar num outro cenário que não seja levar essa candidatura a votos, porque ela é imprescindível e insubstituível. Não vê vantagem nenhuma em haver uma união das candidaturas de esquerda para garantir que essa candidatura de esquerda passe a uma segunda volta? Mas estamos a falar uma candidatura em torno de quem? É porque se é para ser uma candidatura em torno da esquerda, então só há uma candidatura onde se podem todos unir. O que vai mais à frente, a acreditar pelas sondagens, é António José Seguro. E, portanto, nós vamos optar pelo mal menor. No fundo é essa. Isso, o mal menor, sabe que o mal menor nunca se colocará nesta fase em que estamos. E, portanto, só na segunda fase. Se é para diria assim, uma unidade em torno de um candidato de esquerda, num candidato que assume claramente ao que vem, ao que está, e comprometido com a Constituição, na sua letra toda, os direitos estão consagrados, não é de uns e dois, é de todos. Então, olha, fica aqui o apelo, diria assim. Fica aqui o apelo para que haja um movimento largo de apoio a António Filipe. Mas como é que vê a possibilidade de passar à segunda volta estas personalidades, Gouveia e Melo e André Ventura? Olha, há duas coisas que eu sei. A primeira é que o nosso povo não se alimenta com PIB. O PIB não alimenta o povo. E também sei que as sondagens ainda não decidiram nada. Podemos chegar a um momento em que as sondagens determinam. Elas contribuem muito, influenciam muito, mas ainda não passaram a votar pelas pessoas. E, portanto, vamos deixar isso. Vamos deixar esse desenrolar, o povo votar, o povo votará e o povo é soberano. E quando no dia que for, penso que não esteja marcado ainda, penso eu, no dia que for o dia das eleições, os resultados serão naturalmente tornados públicos e depois logo veremos o que é. Sim, mas numa segunda volta, o PCP, se não tiver António Filipe nessa segunda volta, terá de dar uma indicação de voto. Alguma vez o PCP, nestes 50 anos de democracia, falhou às responsabilidades que tinha? Aliás, talvez sejamos os únicos.
nunca falhámos a nenhuma responsabilidade. Soubemos medir em cada momento o que é que era para fazer. E contra André Ventura, se for contra André Ventura, Gouveia e Mel será o mal menor, como dizia há pouco, é isso? São cenários que não vale a pena estarmos a conjunturar agora. Porque sabe porquê? Porque eu estar a alimentar esse cenário agora é estar a dar força a esse cenário. Ora, eu não quero dar força a esse cenário. Mal do nosso povo se estivesse confrontado com essa decisão. Mas, com essa opção. Sim. O mais certo para si é que exista uma segunda volta nas presidenciais. Eu acho que é uma evidência. Acho que é uma evidência para todos que vai haver uma segunda volta, até pela pulverização de candidaturas e porque nós temos uma realidade diferente face a 5 anos. É que não há uma recandidatura. E quando há uma recandidatura, eu diria assim que há um ponto de partida muito diferente. Ora, não temos essa situação e, portanto, quase que apostava que ia haver uma segunda volta. E em relação ao Almirante, se essa for a alternativa, o que é que se for essa alternativa perante uma ou outra, o que é que o PCP fará? Então, se a alternativa face... Que não seja António Filipe. Então, mas porquê é que está a pôr à partida uma ciência que desconhece? Não ponha à partida de fora uma ciência que desconhece. Eu acho que, sinceramente, eu não quero fugir à pergunta, mas eu acho que nós estamos tão longe ainda e que, até por esta pulverização que identificaram de vários candidatos, está tão incerto este desfecho que eu acho que não vale a pena estarmos a precipitar isso. Concentremos na primeira volta. É isso que nós estamos concentrados. O António Filipe na rua, a fazer contactos, a valorizar a sua própria candidatura, a alargar muito a sua candidatura e cá estaremos. Mas os militantes do PCP falam disso, estão preparados para uma espécie de engolir outro sapo parecido com o de 86? É como digo, se há coisa que o PCP, o único partido, sempre, nunca faltou foi a assunção das suas responsabilidades. Em nenhum momento. Esse o exemplo que deu, é um exemplo, mas há outros exemplos na história. Até mais recentes do que esse. Portanto, nós nunca falhámos. E não vamos falhar desta vez, naturalmente. E acho que isso essa é uma grande... é um porto seguro também, não só para os comunistas, mas também para todos os democratas. É que nós não falharemos. O senhor vê diferenças entre Gouveia e Mel e André Ventura? Um é mais alto, outro é mais baixo. Não é? Essa é logo uma... Política. Não conheço, sinceramente. Não conheço, nem quero. É como digo, a única diferença que eu vejo... A única diferença que eu vejo é que nós temos, na prática, no terreno hoje, não é só, não quero minimizar as outras candidaturas, mas de forma muito simplista, nós temos um candidato populista e outro que se apresentou ultrapopulista, nós temos um candidato do governo, e temos um candidato que se quis situar ao centro. E depois temos um outro candidato, que é um candidato profundamente comprometido com a Constituição, que é o António Filipe. E, portanto, é este o cenário, grosso modo é este. E as pessoas vão ter que optar em janeiro, janeiro é pelo menos. Janeiro será garantido, vão ter que optar na prática entre estas 5 opções. E pronto, cá estaremos para esta batalha. Eu tenho uma provocação para si. Mais uma? Sim. Quais é que são os perigos de ter uma pessoa como André Ventura na presidência da República, ou se os há? Como disse, eu não quero alimentar isso, mas também não quero fugir à pergunta e, portanto, com respeito às entrevistadoras, eu acho que o grande perigo é de ter alguém que jura cumprir e fazer cumprir uma Constituição com a qual, se pudesse, espezinhava, se pudesse, rasgava. O André Ventura é uma pessoa que gosta mais da Constituição de 33 do que propriamente da de 75. Da 66, peço desculpa. E, portanto, é isto. Não sei se fui claro. Não. Sim. Foi claro. E Gouveia e Mel, por ser militar, que garantias é que dá ou não de que pode cumprir a Constituição nos moldes que o PCP deseja, vê a Constituição? Não, o PCP não vê a Constituição de forma diferente dos outros. A Constituição é o que é. A Constituição diz assim, artigo 65, tem que ser garantido a todos direito à habitação com condições dignas. Está cumprido esse artigo na vida das pessoas? Não está. Não está. Artigo 70, direitos da juventude. É preciso cumprir, dar acesso, condições para que os jovens estudem, trabalhem com condições para fazer as suas opções. Está garantido? Hoje não está garantido? Não está. Artigo 7º.
Portugal deve-se reger pelo um caminho de paz, de cooperação entre os povos e solidariedade. Isso está em curso hoje? Não está. E, portanto, o PCP não olha para a Constituição de forma diferente dos outros. Os artigos que eu leio na Constituição são os artigos que lá estão. E os outros também devem saber ler até melhor do que eu. Têm a obrigação de olhar para aquilo e cumprir, e fazer cumprir, que é isto que cada um jura. Eu também jurei, quando me posso na Assembleia da República, jurei defender e fazer cumprir a Constituição. Por fim, uma questão sobre o reconhecimento da Palestina. Durante a geringonça de que o PCP fez parte, nunca foi possível esse reconhecimento. Aconteceu agora com um governo de centro-direita. Isso não é desconfortável para o PCP? Não, é desconfortável para o Partido Socialista. Olha, está aí mais uma. O que é desconfortável para o Partido Socialista, porque nós tivemos oportunidades várias, não só, mas também por várias iniciativas do PCP, para que isso tivesse sido concretizado. Mas o PCP, da altura, podia ter forçado o Partido Então não Socialista? Forçámos até onde podíamos. Nós tínhamos mais deputados do que temos hoje, mas não tínhamos os suficientes para impor. Não tínhamos, como sabemos. E, portanto, Portugal só não reconheceu a Palestina há décadas a esta parte por responsabilidades do PS e do PSD. E mesmo agora está este reconhecimento feito. Quer dizer, nós poderíamos e deveríamos ter chegado à Assembleia Geral das Nações Unidas com este reconhecimento tomado. Não havia nada que impedisse, até por iniciativas nossas, mas até podiam não ser nossas, a questão não é essa. Devia ter feito isso. O Governo decidiu arrastar o país para a Liga dos Últimos. Pronto, fez mas fê-lo, não é? Fê-lo. Isso não é E o negativo. facto de ser um governo de centro-direita é relevante ou não? Não, isso acho que é, quer dizer, eu acho que perante o genocídio que está em curso, perante este drama imenso que está em curso, perante a morte de milhares de pessoas, de crianças, aquilo que nós assistimos todos os dias, mal seria que não houvesse sensibilidade para essa situação. Agora, o que é que se impõe neste momento? É outra fase. É fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, e não pode ser de forma envergonhada, nem de forma submissa, para impor o cessar-fogo, para pôr fim ao genocídio e para cumprir as resoluções das Nações Unidas, nomeadamente aquelas que fixam o território, as fronteiras, que estão definidas há muito tempo. Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Paulo Raimundo, é secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem agradeço de novo ter aceitado esta entrevista, que surge no âmbito das autárquicas de 12 de outubro. Nunca é demais dizer a data destas eleições. Este programa teve a gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Fábio Oliveira. Regressamos na sexta-feira para um Hora da Verdade Extra.